Omar Ribeiro, conhecido como Omar do Zenit, né? Tem vontade de ser prefeito de Conquista, Omar? Não tenho vontade de ser prefeito de Conquista, não. A gente tem que ir aos poucos, né? Primeiro, eu tenho uma ideia, eu acho que eu vou tentar colocar ela em prática, né? De tentar ajudar alguma coisa na educação da nossa cidade. Vou lançar aí meu nome como vereador, pra gente ter essa bandeira da educação e tentar fazer alguma coisa legal aí, né, pra cidade. A educação é uma coisa que ocorre em suas vezes, mas estava falando os números para mim agora aí, né? Números incríveis, né? E é isso, preocupantes, né? É isso, a gente conseguiu já um grande feito, que foi colocar essas crianças na escola, né? Nós temos 97% das crianças teve acesso e conseguiu chegar até a escola. A gente tem agora uma grande dificuldade, que é a dificuldade de manter esses estudantes na escola. Para você ter uma ideia, a gente vem 97% daquelas crianças dentro da escola diminuindo quando vai acrescentando as séries iniciais e terminando o ensino médio apenas com 37% dos jovens de escola pública, né? Então, assim, isso demonstra que realmente a nossa escola, ela precisa realmente mudar e tem como melhorar, não só dentro dessa educação básica. A gente vê também dentro das universidades que apenas 21% dos jovens que entram nas universidades terminam o curso que entrou. Então alguma coisa tem, existe um problema na nossa educação, a gente precisa mudar muito. E a ideia é essa, tentar contribuir com a cidade, tentar fazer com que a gente possa mudar alguma coisa nessa área da educação, né? E hoje em Conquista você observa a educação de Conquista em si aí, o que você observa geral aí? Olha, para avaliar a educação de Conquista, a gente precisa pensar um contexto que é um contexto nacional, que foi a Conquista conseguiu também colocar essas crianças na escola. Temos problemas ainda, né? Então a gente vê ainda recentemente a falta de transporte para poder levar o estudante até a escola, principalmente o pessoal aí da zona rural. Eu consegui diagnosticar 3 pontos principais. O primeiro ponto que eu vejo é a questão da autoestima. Então nós temos tanto os estudantes quanto os professores com autoestima muito baixa. Então eu acho que a primeira meta de alguém para trabalhar nessa área da educação é justamente isso, tentar elevar a autoestima. Mas como elevar a autoestima? Você precisa, em primeiro momento, colocar essa escola dentro do tempo que nós vivemos. A gente está vivendo o século XXI. Não dá mais para você usar qualquer farda, qualquer camiseta, qualquer mochila. Então você precisa mudar, sim, o visual da farda. Você precisa mostrar para esses estudantes que o seu professor foi um professor que passou por um concurso, é um professor que também está dando aula na iniciativa privada. Você vê, imagine o tanto que é gasto com a educação. Você aí nessa época de matrícula, você tem uma escola da iniciativa privada colocando outdoor com professores no outdoor. Você já imaginou o seu professor de escola pública no outdoor e você orgulha em dizer aquilo ali é o meu professor é bom, o meu professor fez um concurso, o meu professor passou em primeiro e segundo lugar, dá aula na escola tal, dá aula na escola tal. Então isso é uma coisa que é extremamente importante, é o trabalho com autoestima. A segunda coisa que eu vejo como importante é trabalhar na infraestrutura. Não dá mais para que a gente chegue numa escola pública que ela tem 87% de todos os jovens que se encontram na escola hoje. Isso é muito importante. Nós temos 85%. Então, eu trabalhando na minha iniciativa privada, eu estou trabalhando apenas com 15% dos jovens, porque 85% dos jovens se encontram na escola pública. Então, é para eles a educação que a gente precisa fazer. E a gente precisa mudar a estrutura. É inadmissível uma escola hoje não ter uma excelente internet. Porque a gente não pode fazer com que só na escola essa criança, esse jovem tenha acesso à tecnologia. A gente precisa fazer mesmo valer essa questão de pontos. Se não dá pra gente fazer genérico, geral, Vitória da Conquista inteira com a internet, mas que a gente tenha pontos. A nossa biblioteca, recentemente a gente viu aí uma reportagem sobre a biblioteca. A gente não tem nem sequer uma biblioteca informatizada, com computadores, com uma nova tecnologia, uma sala lá em 3D, algo desse tipo, para que a gente mostre para esse estudante que a estrutura da educação que nós temos na iniciativa pública é equiparada que a gente tem também na iniciativa privada. E aí a gente vai, junto com essa estrutura, mais uma vez elevar a autoestima.
E o terceiro ponto, que eu acho que esse ponto também é crucial, é a questão da formação dos professores. Eu acho que não dá pra gente passa ano e aí tudo vai evoluindo, mas os nossos professores, depois que passam no concurso, a gente não faz uma formação deles permanente. Vou dar só um exemplo. Você tem aí um professor de 40 horas. Então você pode fazer uma parceria com a instituição pública, né? Nós temos aqui universidades que possuem licenciaturas. Então imagine o que você é, você ampliar um pouco do estágio daquele estudante que se encontra na universidade e pegar esses professores que têm 40 horas, utilizar 20 horas para periodicamente eles realizarem alguma formação. Eu acho que isso é possível, isso é viável e isso realmente vai mudar a educação de Vitória da Conquista. Eu acho que esse aí é o caminho. Na Câmara Municipal nós temos dois ex-secretários de Educação, tem o Cori e tem o Valdemir, né? Isso, é uma coisa também importante a gente falar. O vereador ele levanta aquela bandeira, né? Vamos lá levantar a bandeira da educação. No nosso caso, por exemplo, o Cori foi até secretário de Educação. Cori e né? Valdemir, né? Valdemir também secretário de Educação. Então o que é uma coisa muito importante? É necessário, a gente está com uma fama, não é nem uma fama, uma moda, né? É mais uma moda, de que o secretário tem que ser um administrador. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que administrador é extremamente importante, um economista é extremamente importante, mas dentro da gestão de saúde, quem mais entende é quem trabalha na saúde. Dentro da gestão da educação, quem mais entende é quem trabalha com a educação. É claro que a gente precisa estar do nosso lado toda uma equipe, um aparato administrativo e econômico para conseguir fazer com que os pensamentos pedagógicos sejam viáveis. Mas não dá para você pegar, em Vitória da Conquista a gente tem um coronel, né, que é secretário de Educação. Né? A gente mudou até, na realidade ele entrou recentemente. Então a gente não vê a educação de Vitória da Conquista como destaque. A gente não vê a educação de Vitória da Conquista como sendo uma bandeira mesmo do poder público. E aí não dá, né? A gente ficar discutindo asfalto, a gente ficar discutindo trânsito, a gente ficar discutindo o transporte público, que é extremamente importante, e a gente fica deixando sempre a educação de lado, e aí não é o caminho, não é esse pelo menos o caminho que eu vejo. Acho que a saída realmente é através da educação. Tira bigode pedral, bota bigode pedral, bota lâmpada de LED, né? É isso, né? Então assim você começa a perceber que são coisas pontuais, sem um projeto geral. Você precisa projetar. Eu escutei do prefeito em Vitória da Conquista recentemente aqui, que ele estava fazendo uma reforma na Olívia Flores, que ele estava fazendo Olívia Flores para o cidadão. Eu não acho que é dessa forma que se faz uma obra para a cidade. Se quem aí estuda, quem aí busca estudar direito às cidades, sabe muito bem que isso é de comum acordo entre o poder público e a comunidade e o cidadão. Então não dá para você, eu concordo plenamente que você pode tirar, no caso específico da Olívia Flores, tirar os estacionamentos, né? Diminuir até, que isso aí mais ou menos é a proposta da prefeitura, mas não dá para você tirar de uma vez, abruptamente, e deixar com que o comércio que se projetou sempre para ter o estacionamento, deixar de ter o estacionamento de uma hora para outra. E eu não estou falando disso porque eu trabalho dentro de um cursinho pré-vestibular, até porque a grande maioria dos meus estudantes, eles vêm aqui a pé, eles na realidade não vêm de carro, né? Ou então quando vêm de carro apenas descem do carro e aí quem traz eles vai embora. Mas a gente tem supermercado, a gente tem padaria, a gente tem farmácia, e isso foi tudo projetado anos atrás. Então não dá pra gente agora de uma hora para outra retirar de uma vez os estacionamentos e imaginar a Olívia Flores vai ficar bonita? Claro que vai ficar bonita. É claro que uma reforma na Olívia Flores era muito mais do que necessária e óbvio também que ela vai ficar bonita, vai ficar bem estruturada, bem organizada, mas não dá pra você, ainda mais no momento que nós estamos passando de crise, né? A quantidade de desempregados que nós temos, Vitória da Conquista não está distante disso. Vitória da Conquista também tem, recebo constantemente currículos para comprovar isso, que a gente vai mais uma vez dificultar o comércio, como foi feito em vários outros pontos aqui na cidade, né? Além de educação mesmo, qual seria a sua bandeira mesmo em defesa da juventude, da cultura, né? Velho, eu acho que a onda vai ser essa, educação e juventude. Eu acho que esse é o caminho.
não dá aí pra gente ficar nessa coisa de ficar perguntando ao jovem o que você vai ser quando crescer, o que você vai ser quando crescer, né? E a gente sempre, quando pensa nisso, é interessante, o jovem só é alguém quando crescer. E a gente não dá ouvido para as crianças, a gente não dá ouvido para os jovens. Já dizia aí, né, um artista, que o que eles falam na TV sobre o jovem não é sério, né? O jovem no Brasil não é levado a sério. Realmente, o jovem no Brasil não é de forma alguma levado a sério. A gente não tem espaços para que o jovem tenha participação ativa e realmente seja um protagonista da história no seu município. E eu acho que é justamente nessa época da juventude que a gente está com mais gás. É justamente nessa época da juventude que a gente tem pensamentos novos e a gente precisa realmente inovar o nosso quadro, principalmente o nosso quadro político, não de forma irresponsável, porque acho que nós fizemos isso já algumas vezes, de forma irresponsável, alimentados pelo ódio. Eu acho que não é esse o caminho, né? Existe sim projetos partidários que projetam, como o nome diz, a cidade para a coisa melhor, né? Para uma cidadania e uma harmonia entre todos. E é essa a ideia que eu tenho. Eu acho que isso está na juventude e isso está na educação. Pessoal de Marielle, né? É isso aí. É interessante porque é a primeira vez, né, que eu me filio, eu milito no movimento estudantil, desde quando eu fazia final do ensino fundamental e o início do ensino médio. Fui muito mais atuante quando participei do movimento estudantil da UESB, no centro acadêmico, na primeira turma do curso de Ciência da Computação, e depois militei também no curso de Direito. Não cheguei aí a participar do diretório do Centro Acadêmico de Direito, mas fui atuante também no DCE da UESB também. E escolhi aí, agora aos 43 anos, um partido para me filiar, e eu escolhi o PSOL. Acho que o caminho, sempre militei no caminho da esquerda, acho que é esse o caminho para a saída, principalmente para a situação que nós temos no Brasil. A gente tem uma desigualdade muito grande, não dá para a gente comparar o Brasil com outros países em que o liberalismo funcionou, entre aspas, né? A gente tem uma desigualdade tão grande que, se a gente não começar a pensar no todo, a gente vai acabar, como está acontecendo agora, só mais uma vez devolvendo o país para aqueles que são os mais favorecidos todo o tempo. Então eu acho que o caminho é esse. Me filiei ao PSOL, como você mesmo fez um comentário aí, o PSOL da Marielle, e também de quadros em Vitória da Conquista. Amigos meus que militei na época da universidade também se encontram no PSOL. É esse aí o caminho que eu vou seguir. O prefeitural é Evaldo, né? É isso, o pessoal está ainda discutindo, né? Discutindo como vai ser. Se vai realmente lançar aí uma candidatura a prefeito, né? Já foi uma candidatura na eleição passada por parte do PSOL, ia ser o nome realmente de Evaldo. Ele se lançou como deputado. A gente está ainda aí pensando, né? Como eu sou também um filiado recente, participei já de várias coisas do PSOL, mas não assim tão ativamente. Mas nas últimas discussões que eu percebi é que o pessoal pode sim, claro, lançar algum candidato, mas também pode escolher apenas participar da campanha como vereador, né, na parte legislativa. Tem aí, o mais circula na rua é o nome de Ezio Guzmão, prefeito local, né? Atual, quer dizer, e tem Zé Raimundo também, né? Nome citado, bastante citado. Além tem Guilherme, tem o Fabrício, outros nomes assim, né? Mas você observa aí Ezio Guzmão hoje em dia, mas você observa a possibilidade de Zé Raimundo voltar para a prefeitura ou não, nome da esquerda assim? É isso, eu acho que Vitória da Conquista, ela tem um histórico de oposição, oposição a esse tipo de direita ruim, né, que nós tivemos na Bahia por muito tempo. Quando o PT ganhou em Vitória da Conquista, o PT realmente conseguiu fazer muitas coisas boas para a Vitória da Conquista. E nessa última eleição especificamente, Ezio Guzmão já vinha se candidatando já outras vezes, né? E ele ganhou, na minha opinião, unindo duas coisas. Primeiro, unindo o ódio ao PT. Isso é uma coisa muito interessante, porque esse ódio sempre existiu. Acho que nesse momento agora ele chegou ao auge, né? O ódio ao Partido dos Trabalhadores. Unido a isso, também a exaustão
da política que o PT implementou em Vitória da Conquista, que eu apoiei, né? Acho que foi realmente um caminho, mas eu também concordo que chegou um momento em que apenas 2 nomes, apenas o nome de Guilherme, que até onde eu sei, para mim, foi o melhor prefeito que Vitória da Conquista teve, e o nome de José Raimundo também, foi também um bom prefeito, mas eu acho que Guilherme, por chegar ali naquele comecinho, ele conseguiu mostrar para a Vitória da Conquista que o PT tinha como ter Vitória da Conquista como referência, e Conquista realmente até o próprio Ezio Guzmão, ele reconhece o início do governo de Guilherme como maravilhoso, assim, né? Assim, né? Na realidade, tem várias coisas que justificam o fato de Ezio Guzmão ter deixado de falar bem, né? Do prefeito de Vitória da Conquista, Guilherme. Mas eu acho que Ezio Guzmão foi eleito dessa forma. Ele foi eleito pelo ódio e ele foi eleito pela exaustão. Mas aí no início eu comentava sobre essa questão da mudança irresponsável. Existe uma coisa muito interessante, Anderson, que eu acho que nós precisamos muito saber, principalmente aqueles que nunca participaram ativamente de uma militância política, seja de direita ou seja de esquerda. Aí não interessa. Enquanto você não tem projeto, você não adianta viver de vontade. Não dá. Eu posso até imaginar que Ezio Guzmão seja a pessoa que mais queira o bem para a Vitória da Conquista. Vou até imaginar isso. Eu não acredito, mas vamos pensar assim. Ele não tem do lado dele um partido político, um grupo de partido político, nenhum grupo de pessoas que possui um projeto para a Vitória da Conquista. E é por isso que nas primeiras ações foi tentar desfazer coisas que o PT tinha feito e que a cidade já estava acostumada. Como você observa aí, chamava ele de nó participativo, ali naquela rua do tiro de guerra. Ele fez uma mudança de algo que já estava funcionando e que tinha sido feito estudos sobre aquilo. Então, depois ele veio prometendo as vans, né, a legalização, acabou quebrando uma das empresas de ônibus, também por conta da política dele de transporte, que na realidade não teve. E diferente do PT, o PT quando chegou em Vitória da Conquista tinha todo um aparato partidário nacional que contribuiu para a Vitória da Conquista. Foi na saúde, Jorge Sola, Davi Capistrano, e isso foi uma coisa positiva para a nossa cidade, foi positiva para a Vitória da Conquista. Então assim, eu acho que Ezio Guzmão não tem projeto. Esse é o grande problema, porque ter vontade, como eu falei, não adianta. Não tem saída apenas você ter vontade, mas não ter pessoas capacitadas para poder fazer com que nacionalmente tenha nomes de referência para atuar no município. E vejo que outros partidos, até mesmo partidos de direita, né, tinha esses nomes, mas não foi a escolha do Ezio Guzmão. Eu não vejo ainda a gente vai ter eleição ano que vem, eu não vejo ainda nada no governo de Ezio Guzmão, a não ser determinados projetos e até mesmo verbas que já tinham sido deixadas pela gestão anterior, né? A J. Pedral, por exemplo, uma avenida que já estava praticamente quase pronta, né? E já com encaminhamento para ser inaugurada. A Olívia Flores também já era uma verba que já se encontrava na Caixa Econômica. Segundo o prefeito Ezio Guzmão, ele fez algumas alterações, mas nada assim substancial para poder garantir uma reeleição de Ezio Guzmão. Eu acho que ele, claro, por ter a máquina na mão, ele já tem aí uma quantidade de votos. Aí a gente tem já outros nomes, Guilherme, Zé Raimundo numa disputa interna ali dentro do PT, Fabrício, aí a gente não sabe se o PT e o PCdoB vão se unir para tentar criar uma nova candidatura. E outros nomes que às vezes vêm surgindo, né? Marcelo Melo já se colocou também para ser candidato já alguma vez. Tem aí um certo namoro com o Nilo Coelho que a gente não entende muito bem como é que está sendo esse namoro do prefeito com o Nilo Coelho, qual é o objetivo realmente disso. Tem um outro aí que foi candidato a deputado e aí aqui em Vitória da Conquista também se coloca como defensor dos animais, né, dizendo que também se candidataria a prefeito de Vitória da Conquista. Eu fiquei sabendo também que Alexandre Shaw, filho do grande professor, que foi meu professor, Itamar Aguiar, também tem a possibilidade de ser candidato. Então é isso, nesse momento agora tem aí toda essa pulverização de candidatos. Eu espero que a esquerda consiga amadurecer bastante e ao lançar a candidatura, lançar uma candidatura realmente para avançar
e não para aquilo que se diz sempre, a manutenção do poder, a manutenção do poder. E o Wesley Guzmão, não vejo caminho nem possibilidade dele ser eleito, reeleito, né? Valeu, Omar.